A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui nessa pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Eu quero te convidar, você, a estar conosco nesse pré-ensino, para que venha acrescentar, você que é professor, você que é superintendente na sua congregação, na sua escola dominical. Nós estaremos trazendo aqui alguns pontos específicos, abordando alguns pontos, para que você, professor, venha estar fazendo uso na sua aula, para que venha te ajudar, te enriquecer o seu conhecimento cada vez mais, para que você venha estar fazendo aí a boa obra. Só lembrando uma coisa, essa pré-aula, este ensino, ou qualquer outro ensino que você venha estar buscando como fonte de ensinamento, que não venha ser a fonte principal, porque a fonte principal é a interpretação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Vamos lá? Nós estamos estudando a nossa lição de número 11. Nós estamos nesse trimestre abençoado que está falando sobre os valores do reino de Deus. Nossa revista, que palavra abençoada, irmãos. Cada lição, imagine os valores. Que valores são esses? O valor da palavra de Deus. Cada domingo na nossa escola dominical, eu tenho certeza que também na sua, tem sido bênçãos, palavra de bênçãos para nossas vidas. E na lição de número 11, nós temos aqui por título, sendo cautelosos nas opiniões. Observe uma coisa, você que é professor, você que é superintendente, cada ponto, cada detalhezinho da nossa revista é importante ser explorado, tá? Por exemplo, aqui, olha, o nosso título, por exemplo, ele vai dizer assim, ó, sendo cautelosos nas opiniões. Só desse título aqui, o professor ele já consegue tirar alguma fonte de conhecimento, alguma coisa para estar ensinando na sua sala de aula. Por exemplo, aqui, ó, sendo cautelosos, né? O que é uma pessoa cautelosa? Uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que se resguarda, né? Uma pessoa assim que quer evitar algum problema, alguma coisa acontecer. Aí observe, nas opiniões, ou seja, evitar problemas nas opiniões. Estão vendo aí? Só do título a gente consegue tirar alguma coisa, né? Sendo cauteloso nas opiniões. Entenda, as opiniões aqui nessa lição que nós vamos trazer é nas opiniões que fazemos na vida alheia, no nosso próximo. Nós temos que tomar cuidado já no título, ó, só no título, ó, o tanto de coisa que já falamos só no título. Só nesse título aqui, né? Nós temos que ser cautelosos, tomarmos cuidado em direcionar a opinião na vida alheia, no próximo, para que ele não venha sofrer com isso. E o mais importante ainda, nós, porque a lição vai falar de nós, que fazemos esse julgamento no nosso próximo. Aí vamos lá. Aí vocês vão observando, o professor vai marcando, né? Só que já falamos aqui na nosso título, né? Aí tem aqui, ó, nosso texto áureo.
que está em Lucas capítulo 6, versículo 36, tá? Nós estamos dando continuação, é o quê? O sermão da montanha, ou seja, o sermão do monte, tá? Irmãos, esse sermão, que palavra, que palavras tremenda, linda, a palavra de Deus por um todo, ela é muito linda, tá? Eu acho interessante o quê? Que no Antigo Testamento, como por exemplo os 10 mandamentos, né, a lei de Moisés, ela mostrava-se uma coisa externa, né, ela mostrava, apontava, ela mostrava, né, as coisas externas que o ser humano fazia. Agora já o Sermão do Monte, ele já fala uma coisa interna para nós. Ele já mostra já o nosso interior, ele mostra lá dentro do nosso coração aonde estamos errando, tá? Aí vamos lá, Lucas capítulo 6, que é o textuário, né, versículo 36, ó. Já no nosso textuário já temos também um grande ensinamento, tá? Ó, sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Se vai ser uma lição, observe. Se essa lição de número 11, ela vai explorar aqui a questão do julgamento ao próximo, observe o que o nosso textuário está querendo dizer. O nosso textuário ele já está dizendo que, ó, sede, pois, misericordiosos. Observe. Estão conseguindo captar aí? Entender? Ó, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Compreenderam? Nós vamos ver nessa lição o porquê desse textuário, tá? Mais para frente nós vamos estar falando mais, entrando mais, se aprofundando mais nessa questão. Agora a nossa verdade prática, ela já é mais clara no que a nossa lição vai pedir que o professor explore, tá? Por exemplo, ó, aqui, ó. Quando julgamos as pessoas, nós colocamos em uma posição que não compete a nós. Estão vendo? O nosso textual já é bem claro aqui, ó. Não compete a nós. Então, é por essa linha de raciocínio que o professor tem que ir, tá? Deixar bem claro que isso não compete a nós. Por quê? O textual já responde. Porque somos seres imperfeitos e falhos, tá? Vamos lá. Nossa leitura bíblica em classe. São versículos esplêndidos, maravilhosos, tremendo, tá? Para os nossos corações. Mateus capítulo 7, do 1 ao 6, tá? Não vamos ler aqui, né? Porque nossa questão aqui é ser mais objetivo, uma forma assim bem resumida, para que venha ajudar o professor, o superintendente que for assistir essa aula, venha ajudar ele preparar a sua aula, né? Porque além de que nós falamos aqui, existem várias fontes pela internet, se for pesquisar, né? Mas como eu falei, a fonte principal é a interpretação que o Espírito Santo de Deus vai te dar, tá bom? Aí vamos lá, nossa introdução. Nesta lição veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Lucas capítulo 6, versículo 37. Como eu falei, nós vamos ser bem resumidos. Vamos pegar alguns pontos e vamos estar passando para vocês, né? Aqui, ó. Logo de cara aqui, nós vemos o quê? Com muita clareza na nossa introdução. Não julgueis e não sereis julgados. Compreenderam? Mais à frente, né, nos pontos que nós vamos entrar, nós vamos estar, vamos dizer assim, batendo sempre nessa tecla sobre o julgamento, tá? Sobre o julgamento que às vezes nós fazemos. Às vezes nós simplesmente, por quê? Por quê? Porque nós falamos o que vemos. Deus,
ele vê o oculto. Eu e você não vemos o oculto. Então, por isso que às vezes é fácil nós julgarmos. Porque nós falamos o que estamos vendo. Entendeu? Vamos lá agora. O nosso primeiro ponto diz assim: não devemos julgar o outro. Aqui, só mais uma parte aqui, no último parágrafo, muito importante aqui da nossa introdução, que diz assim, ó: por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal da terra e luz do mundo. Tá vendo a importância de sermos cheios do Espírito Santo? Então, na nossa introdução aqui, não é bom às vezes se apegar muito à introdução, mas a introdução ela ajuda muito ao que? A despertar os nossos ouvintes, né? Então, aqui ó, na nossa introdução, 2 pontos importantes: não julgueis e não serão julgados. Aí no segundo, no último parágrafo já fala já sobre o crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele não evita só julgamentos, ele evita muitas outras coisas, tá? Porque quem convence o homem é o Espírito Santo, tá? Quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, naquele momento, naquela recaída, vamos dizer assim, naquele momento que o adversário botar um laço na nossa frente, uma seta maligna, é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Amém? Vamos lá para o nosso ponto 1, então. Então, nossa introdução, falamos uma coisa mais assim superficial, né? Tenho certeza que o Espírito Santo vai te encher aí, né? Para que você venha, já desde a introdução, já entrar com a palavra poderosamente. Vamos lá. Ponto 1, subtópico 1. O ponto 1 vai dizer: não devemos julgar o outro. O subtópico 1 vai dizer: aprendendo a se relacionar com os outros, né? Olha, desde o início da criação, tá? Deus disse o quê? Não é bom que esteja só. Não é bom. Deus não fez ninguém para viver sozinho. Somos o quê? Somos pessoas, somos seres de relacionamento. Não tem como evitar isso, isolar, ir para um lugar, se afastar. Não. Não é bom viver só. Por isso que lá em Gênesis já está essa palavra, tá? Não é bom viver só. Então, pelo título, como eu disse antes, né? Pelo título, muita coisa a gente já consegue tirar para estar dando ensino, tá? Tá dando aula, né? Aí aqui, ó, aprendendo a se relacionar. Já vimos então que somos seres de relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo, tá? Olha, muitas das vezes o nosso relacionamento com o próximo não vai bem porque não estamos com um relacionamento bom com Deus, tá? Aí aqui, ó, a igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos imperfeitos, né? Observe uma coisa. Vamos ser bem breve, né, aqui, para que cada um venha. Eu tenho certeza que você vai ter a sua interpretação, que o Espírito Santo vai te dar. A forma que você vai direcionar a aula, né? Aí observe aqui, ó. Primeiro, a igreja é um corpo de Cristo formado por santos, porém humanos imperfeitos. Meu querido, observe uma coisa. Deus sabe que você vai falhar. Deus sabe que eu vou falhar. Por isso que Deus, ele não vai, vamos dizer assim, exigir a perfeição, sermos perfeitos, né? Mas nós vamos ver que a palavra exige santidade. Santidade. Sermos santos, né? Buscarmos a santidade. Observe aqui, ó. 1 Pedro, no capítulo de número 1, no verso de número 15. Vou estar abrindo aqui para nós estarmos lendo juntos, né, nessa aula abençoada. Ó, 1 Pedro, capítulo de número 1,
versículo de número 15. Ó, diz assim, ó: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Estão vendo? Ele é santo. O nosso Senhor é santo. Ele nos chama para a santidade. Entendeu? Agora observe um detalhe para você acrescentar aí na sua aula, tá? Como eu falei já no início, buscando a santidade, observe, nós recebemos o Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo, automaticamente vem sobre nós o quê? Os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo que vai moldar a nossa vida. Se julgávamos, agora não julgamos mais. Porque os frutos do Espírito Santo, o fruto, né? Mas dividido em algumas partes, ele vai moldar a nossa vida. Compreenderam? É fácil às vezes falarmos, né? Não julgue. Quando às vezes nós mesmos estamos julgando. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, ele nos ajuda. Amém? Então eu quero deixar para esse primeiro ponto aqui, isso aí para o seu ensino, tá bom? Agora vamos aqui para o 2. Ninguém deve ser julgado, né? Na verdade é uma pergunta aqui, né? Nesse subtópico 2, né? É uma pergunta. Ninguém deve ser julgado? Observe uma certa questão aqui. O autor colocou aqui alguns pontos, olha só. Em parte, eu concordo, em parte não, tá? Mas você como professor, você vai com certeza você vai analisar isso também, tá? Aí observe, olha só. Será que, isso aqui já estou lendo já no subtópico 2, ó. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento? Ó, parecer ou opinião? Olha só, eu entendo o seguinte, tudo tem que ter uma certa relevância, tá? Igual, por exemplo, aqui, ó, julgamento. O julgamento é o quê? Uma pessoa ela foi julgada, né? Ela passou por um julgamento. Ou seja, se ela passou por um julgamento, o juiz ou ele absorveu ou ele condenou. A gente está sendo o quê? Juiz? Não. Deus não deu esse direito para a igreja, né? Então aqui, eu não sei que ponto que chega essa questão do julgamento que o autor quis colocar aqui, né? Aí colocar aqui, ó, aí ele colocou depois, parecer. Bom, parecer, só se dá um parecer, né? Depois que você analisa. Entendeu? Então eu separo julgamento de parecer, tá? Eu como professor, se eu for ministrar essa aula, eu tenho que ainda analisar se eu estou na escala, né, aqui da nossa congregação. Eu vou fazer uma separação disso, tá? E a terceira coisa que ele colocou aqui, o autor, ó, ou opinião. Olha, a opinião, ela tem um ponto assim, uma coisa, por exemplo assim, uma opinião pessoal. Estou dando uma opinião pessoal sobre uma pessoa, entendeu? Que fique só para mim, não é? Eu não tenho por que dar uma opinião sobre uma pessoa. Nós estamos falando sobre pessoas. Estamos falando sobre sentimentos. E o maior cuidado de quê? Para que isso não venha nos prejudicar, que nós vamos ver nessa lição que pode nos prejudicar, tá? Então aí você como professor, você vai abordar esses pontos aí e eu aconselho você a separar, tá? Se você tiver algo a mais, né, sobre isso aí, fica a seu critério, tá bom? Então aqui nesse subtópico 2, vou deixar esse ponto aí, tá bom? Agora vamos para o subtópico 3. O subtópico 3. O julgamento defendido por Jesus. Olha aí, vamos ver, hein? Ó, aqui
logo no primeiro, deixa eu ver aqui, no segundo parágrafo. Eu quero destacar aqui o segundo parágrafo, tá? Que diz assim, ó: ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações, tá vendo aí? Ou pela aparência pessoal. Pronto. É isso que Jesus queria ensinar. Entendeu? Observe uma coisa. Lá em 1 Samuel 16, capítulo 6, versículo 7. Quando Samuel, olha só, Jesus falou o quê? Aqui o autor deixou bem clara a intenção de Jesus lá no Sermão do Monte, falando sobre essa questão do julgamento. Jesus está deixando bem claro para não fazermos o julgamento devido às aparências, tá? Agora, eu trago para você aqui uma questão interessante. Lembra lá de Samuel, quando ele foi ungir um dos filhos de Jessé, a rei? Samuel, olha que Samuel era profeta, homem de Deus, tá? De início, o primeiro que chegou encheu os olhos dele. E Samuel iria ungir a pessoa errada. Por quê? Porque ele foi pela aparência, tá? Então, a tal da aparência engana. Então, aqui é um ponto interessante para que o professor venha destacar. Entendeu? Na sua aula, tá? A aparência engana. Nem sempre o que está mostrando é o que é. Então, às vezes, a pessoa fazer julgamento pela aparência pode não dar certo, tá? Então, vamos aí. Então, para esse subtópico 3, né, eu deixo essa questão aí para vocês, tá bom? Para estar ajudando o seu conhecimento. Ponto 2. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Olha aí, ó. Cuidado com o juízo exagerado. Olha só. Primeiro parágrafo aqui, ó. Pessoas que emitem juízo impensados e infutados a respeito dos outros pode estar tentando esconder seus próprios erros, tá? Olha só. Aqui o autor destacou aqui a pessoa de Davi, quando Natan foi lá, né, disse para ele, Davi, quer dizer, Davi já tinha cometido pecado, né? Pecado em cima de pecado. Aí o profeta Natan foi lá, o autor colocou aqui um ponto bom. Foi lá e falou, Davi, um homem assim, um viajante matou a única ovelha de um determinado homem lá. Davi logo deu a sentença para aquele homem, né, que tinha feito a tal questão. Mas até então Davi não tinha olhado para ele mesmo, tá? Às vezes nós observamos o quê? Só o do outro, mas não observamos o nosso, tá? Aí olha só, eu acho interessante o seguinte, lá em Mateus capítulo 7, no verso de número 5, ele vai dizer o que, Mateus capítulo 7, no verso de número 5. Ele vai dizer o que, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Tá vendo aí? A gente acha que a gente também não erra. Davi estava todo errado e deu uma sentença em cima do que o profeta estava falando para ele, mas na verdade aquela pessoa era ele. Porque a gente sentenciar, fazer um julgamento e sentenciar, a gente é mestre nisso. Mas reconhecer os nossos erros que é difícil, tá? Faz um teste para você ver. Analisa uma determinada pessoa e escreve assim, numa folha. Você pode usar, olha só, essa dinâmica com os seus alunos, tá? Nessa lição. Você dá uma folha para cada um e manda cada um relatar um defeito de alguém, né? Eles vão escrever lá. Aí depois você manda eles relatar somente um defeito deles, né? Primeiro eles vão escrever lá um defeito de alguém
Depois manda eles escrever um defeito deles. Porque às vezes é difícil achar defeito na gente. Alguns são sinceros, outros não. E Mateus capítulo 7, no versículo de número 5, é bom para essa parte aqui. Eu tenho certeza que Deus vai te dar outros versículos bíblicos. Nós estamos citando alguns aqui para poder estar ajudando o professor. Mateus capítulo 5, capítulo 7, versículo 5, é muito bom, tá? Para esse primeiro tópico, né, desse segundo ponto. Agora vamos lá. O segundo subtópico aqui, ó. A inconsistência dos que possuem o espírito de crítica. Ó, aqui no primeiro parágrafo mesmo. Já é importante para nós, ó. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em grave consequências. Toda vez que nós infringimos a lei do Senhor, nós trazemos consequências para nós, tá? Aí é um ponto bom para que o professor coloque diante do seu aluno. Aí olha só, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 2. Vai dizer assim, ó: porque com o juízo em que julgardes, sereis julgados. Então, o tamanho do julgamento que eu faço do meu irmão vai ser o tamanho, ou seja, medida, tá? Interessante abordar isso em sala de aula, medida. Às vezes somos grandes mestres em julgar, fazemos julgamento grande e esquecemos que do tamanho que julgarmos, vamos ser julgados, tá? Muito bom, professor, abordar isso aí na sala de aula, tá bom? Agora, o ponto 3 aqui, ó. O ponto 3, ó. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Observe. O autor, ele abordou 3 aspectos. Ele abordou aqui 3 aspectos, ó. Primeiro, ter consciência de que temos falhas. Entendeu? Imperfeições. Ou a gente acha que a gente é perfeito. A gente só vê o defeito no outro, mas não vê na gente, tá? Por isso que lá o verso de número 5, ele vai dizer o quê? Tira a primeira trave do teu olho. Ou seja, nós temos que tirar a primeira trave do nosso olho. Entendeu? Esses três pontos aqui é interessante o professor abordar. Primeiro, ter a consciência de que somos imperfeitos, tá? Segunda coisa, ó, relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve conosco. Entendeu? Olha, um ponto bom para que nós podemos abordar aqui é o quê? É a gente colocar a questão da salvação, que salvação é pela graça. Não é porque somos perfeitos, é pela graça. Então aqui está um ponto bom, tá? Um ponto bom da gente abordar, entendeu? Terceira coisa, não podemos nos esquecer que fomos alcançados, né? Tá. Eu já abordei aqui a questão da graça, né? Seria a terceira coisa, né? A questão da graça, que é bom, tá? Abordar aqui, o professor abordar em sala de aula, tá? Que a salvação é pela graça. Seria a segunda coisa, o amor, tá? Lembra lá, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, 2, vai falar sobre o amor, né? Ainda que eu tivesse uma fé que transportasse os montes para um lado e para o outro, lembra daquele versículo? Mas se eu não tivesse amor, nada sou, né? A pessoa que não tem amor, somente amor pelo seu próximo, ela vai julgar, né? Então tá aí mais um ponto interessante para enriquecer a aula, tá bom? Aí você que está assistindo essa aula, que é professor, superintendente ou até mesmo aluno, vai abordando esses versículos aí, tá? Agora vamos lá. O ponto 3, né?
E se fôssemos julgados pela severidade de Deus, né? Olha só, irmãos, Deuteronômios. Vou deixar esse versículo para esse ponto aqui, ó, né? Que é o ponto 3, o subtópico 1 do ponto 3, que é Deus, né, é severo? É uma pergunta, né? O que acontece? Lá em Deuteronômios, é um versículo bom, capítulo 4, versículo 24. Resumidamente, nos faz entender o quê? Que Deus é amor, Deus ama, né? Mas ele também é fogo consumidor, tá? Observe, aborda esse ponto. Às vezes nós olhamos Deus como, né, pelo amor que ele tem pela gente, pela misericórdia dele com a gente, e esquecemos, Deus é Deus de justiça. Por isso que o ponto aqui fala, o verso de número 2, da mesma, vamos dizer assim, da mesma medida que a gente julgar, seremos julgados. Deus é justo, né? Então, tá aí uma questão boa para nós abordarmos. Deus ama? Ama. Mas às vezes estamos olhando Deus somente com esse olhar, que Deus ama, que Deus é misericordioso, e esquecemos que Deus é Deus de justiça, tá? Ou a gente pensa, olha só, observe uma coisa interessante para você falar na sala de aula. Imagine se o mesmo olhar que nós olhamos de crítica ao nosso próximo, Deus olhasse para a gente. Como é que seria isso? Já pensou? Né? Aí vamos lá agora. 2. Como Deus nos julga? Observe. Com justiça. Deus não falha. Deus não falha. Por isso que nós temos que entender e abordar isso em nossos alunos, que Deus é justo. Por exemplo, qual é a oração que pode muito seus efeitos? A do justo. Entendeu? Então, como Deus nos julga? Com justiça. Né? Um juiz aqui material, de alguma vara cívica, uma vara penal, trabalhista, ele vai simplesmente fazer o quê? Aplicar uma lei, a lógica da lei. Entendeu? Agora, Deus não, Deus é justiça. O juiz da terra, a gente consegue enganar. O juiz lá de cima, a gente não consegue enganar, tá? Interessante abordar isso, tá? Em sala de aula. O último ponto aqui, ó. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Já falamos isso, né? Davi, o que acontece? Ele cometeu um adultério. Depois, em seguida, um homicídio para tentar esconder. Pecado sobre pecado. Um abismo foi puxando o outro, tá? Isso aí é importante o professor abordar na sala de aula. Abordar os erros de Davi e as consequências. Com a mesma medida que ele buscou, foi a mesma medida que ele recebeu. Lembra quando Natan vai trazer à tona aquilo para ele, conta aquela história? Qual foi a sentença que Davi deu de imediato? A morte para aquele homem, né? E o que aconteceu dentro da casa de Davi? A mesma medida. Deus não erra, meus irmãos, tá? Deus não erra. Então, todos esses pontos que nós abordamos aqui na nossa lição, é importante o professor abordar aí na sala de aula, tá? Tudo que nós falamos aqui é para o professor somar com o que ele vai estudar, entendeu? Aí eu tenho certeza que você aí está já começando a estudar a lição, para que Deus venha te usar na sala de aula, tá? Lembre-se, uma coisa que o professor falar direcionado por Deus pode mudar a vida de um aluno para o resto da vida dele, tá? E o que nós ensinamos em sala de aula é a palavra de Deus. Amém? Feliz é aquele que aprende ensinando. Deus abençoe, meus queridos. Agora, eu quero fazer uma oração por você, tá bom? Para que Deus venha continuar te abençoando, você venha ser um ótimo professor, um ótimo aluno, né? Todo bom professor também é um bom aluno, né? Um bom superintendente, e que a sua escola dominical venha ser mais que abençoada. Amém? Vamos orar?
Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai Celestial. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais essa rádio aula que o Senhor está nos abençoando. Meu Deus, que essa pré-aula, Senhor, venha alcançar, meu Pai, muitos professores, Senhor, que precisam cada vez mais enriquecer o seu conhecimento. Pai, abençoa, toma em tuas mãos cada um, meu Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Sou o pastor Julismar, dirigente da congregação aqui no bairro Colina, Assembleia de Deus. Faço parte do campo de Rosa da Penha, ali com o meu pastor presidente Angelino João Leite. Deus abençoe, fique com Deus.